Meu nome é Raymond Rosenberg, eu sou psiquiatra infantil e eu tenho trabalhado ao longo das últimas 4 décadas com distúrbios severos de comportamento, distúrbios de desenvolvimento e, mais especificamente, a minha área de concentração tem tido foco nas crianças autistas, que atualmente são bem mais conhecidas e bem mais famosas e têm recebido, felizmente, atendimento. O atendimento tem sido atualmente em escolas públicas por determinação de lei estadual e federal. Então, hoje eu estou me dirigindo às professoras que estão na primeira linha e que têm que lidar não só com as crianças especiais, mas com as crianças assim chamadas normais que estão na sala de aula e, sobretudo, lidar com as cobranças da família que colocam uma grande pressão sobre essas profissionais. Vocês têm algumas perguntas, podem expor e a gente pode discorrer a respeito das mesmas. Então vamos lá. Doutor, como que um professor pode fazer uma boa intervenção quando a criança está auto se agredindo? Okay. Quando tem um comportamento como esse de autoagressão ou até de aloagressão, agredindo os outros, a gente tem que entender que nada acontece no vazio. Acontece porque alguma coisa antecedeu o comportamento. No caso, a autoagressão ou a aloagressão. A criança vem e não está se agredindo, nem está agredindo, e repentinamente, aparentemente, sem fator desencadeante, começa a se autoagredir, e isto causa uma reação de pânico tanto na professora quanto nos alunos que estão junto, e isto traz uma exigência para a professora, porque ela está lá para ensinar e não está preparada para intervir sobre comportamento. Então, aqui eu vou tentar explicar o porquê que uma criança, geralmente, claro que tem específicos, mas em geral, ela começa a ter um comportamento imprevisível, no caso a autoagressão. A criança autista não funciona como as outras pessoas assim chamadas normais. Nós recebemos impulsos dos nossos ambientes, impulsos, estímulos auditivos, estímulos olfatórios, estímulos táteis, todo tipo de estímulo de nossas modalidades sensoriais. E nós temos, felizmente, uma habilidade de bloquear estímulos que venham. A gente usa muito os estímulos, a percepção de estímulos distais, visão, audição, que é o que em sala de aula a professora deseja ter dos seus alunos. Mas nós recebemos também estímulos sensoriais, olfatórios, do paladar, de posição no espaço. Nós temos outros tipos de estímulos, outros tipos de recepção e percepção. Porém, os assim chamados normais têm a habilidade de bloquear esses estímulos. Então, não prestam atenção para uma cadeira que esteja mais dura ou mais fria, para uma roupa que esteja mais apertada ou mais folgada. No caso do autista, ele começa de repente a não conseguir bloquear os estímulos. Então ele se sente extremamente agredido pelos estímulos, que não é uma agressão física, entendam?
é a percepção, o momento dele. E nesse momento, ele está angustiado, sofrendo. E o que ele faz? Ele se provoca um estímulo mais intenso, qual seja o agressivo, alto ou halo, e com isso ele tenta parar, bloquear toda essa sensação de ser agredido, de ser submerso, de ser inundado de estímulos, porque ele não consegue controlar. Então, nesse momento, se a professora tem em conta que ela entende que não é o colega que provocou, que é o que seria numa criança normal, que é simplesmente um fato que acontece dentro dele, ela tem que pensar que ele está por demais estimulado e talvez ele tenha a necessidade de se ausentar da sala e estar num ambiente com menos estímulos. A gente conta com que o aluno permaneça nos 40 ou 50 minutos da aula, do tempo que o professor tem que passar transmitindo conhecimento, orientação. Então, uma primeira recomendação seria: dê a oportunidade para a criança se ausentar. E ela retorna. Às vezes ela tem, depois de 10 minutos, depois de algum tempo, ela se adaptou ao ambiente, ela tolera melhor os estímulos que estão no ambiente, ela aceita 15 minutos. E leva mais tempo para ela conseguir permanecer as 40 ou 50 minutos que leva de uma determinada aula. Tentar conter a criança fisicamente não irá resolver, porque é aumentar a quantidade de estímulos e ela não aguenta. E aí ela se debate. E aí é uma luta campal. A ideia é: você tem 30 alunos e mais um que é autista, ou 2 ou 3, não sei, dependendo da quantidade de crianças na região. Então é preciso que tenha 1, 2 ou 3 auxiliares que possam retirar a criança do ambiente, estar num ambiente mais tranquilo, e aí ela retorna. Não é que elas têm que ser eliminadas, ela tem que ser preparada para se adaptar a uma sala onde tenha 20, 30 alunos junto com ela. Bem, doutor, a preocupação muitas vezes nós temos, nas escolas em que acompanhamos, crianças que a escola julga que a mãe tem um comportamento que é mesmo no sentido de mimar a criança, de não dar limites, de fazer as vontades dessa criança. E quando a criança está, durante um episódio, aconteceu alguma coisa, e que a escola chama a mãe sempre aponta que foi a escola que não soube lidar com essa criança, ou de alguma forma ela foi provocada e por isso gerou a crise ou o episódio. Então, que intervenções, o que nós podemos, enquanto professores de apoio, dizer para essa escola, ou apoiar essa família no sentido de uma convivência melhor na escola e família? Sim. O ambiente escolar, por definição e de fato, é um ambiente totalmente diferente do que da casa. Okay? Por quê? Porque tem um objetivo. O objetivo é definido como: nós vamos mudar o comportamento da criança, seja ela conseguir viver com seus colegas, né? Definição de função da escola, seja ela vai usar a sua habilidade motora para executar tarefas, seja ela vai usar essa habilidade motora para juntar com habilidade cognitiva e produzir algo, desde um simples garatuja até uma escrita ou uma composição. Então ela vai juntar isso tudo. Então é cobrado, é ensinado, é levado. Na casa a situação é diferente. Na casa é sem estrutura, sem programa. Quando se pega uma criança que é autista e que ela vem para a escola, ela vem para um ambiente diferente. E por definição, na patologia dela, ela tem resistência para mudança. Qualquer mudança.
mudança até da cor do cabelo da professora, do perfume que a professora troca, ok? Da roupa que a professora use. Okay? São coisas extremamente, né, triviais aparentemente, mas que para o autista fazem uma grande diferença. Se a mãe sabe que a criança dela tem o quadro patológico que tem, ela sabe que a criança tem dificuldades comportamentais. Então, ela, ao jogar a culpa para a escola de que o comportamento está inadequado, ela está tentando se livrar da responsabilidade que é a criança é assim. Okay? Não fica assim porque entra no ambiente escolar e ela se transforma. Então, é necessário, para evitar isso, que acontece frequentemente, que se entenda, a professora não é professora de sala de aula. A professora é uma parceira da mãe e ela tem que formar uma parceria, uma sociedade com a mãe, e a mãe tem que sentir que a professora é sua continuidade, quando de fato é. E a mãe teria que mandar para a professora, okay, como ele esteve no dia anterior ou antes de chegar. Então tem que vir uma comunicação da mãe para a criança e da mãe para a professora e da professora de volta para a mãe. E não aquelas famosas notificações da mãe, da professora para a mãe. Hoje ele se comportou bem. Um beijo da professora, assinado um sorriso. Isso não tem valor nenhum. Nenhum. Agora, um relatório bem feito é: agradeço a sua informação de que ele estava muito nervoso. Ele entrou e nós o recebemos e ele estava irrequieto. Ele sentou junto com a auxiliar de sala e esta levou ele para dar uma volta no pátio. Quando ele voltou, ele sentou muito mais calmo, como se nada tivesse ocorrido. Ele foi exposto a novo material e continuou a mostrar que ele entendia. O seu filho hoje conseguiu fazer um círculo e identificou triângulo e retângulo. Foi um bom comportamento. Do ponto de vista dos colegas, ele não agrediu, não mordeu, comeu o lanche. É um relatório relativamente comprido, mas dá para a mãe a ideia que ela tem uma parceira na professora e dá para a professora a sensação de que ela vai ser ouvida. Então tem que entender, é uma sociedade, tem que estar comunicando. É trabalhoso? É. A professora brasileira, o administrador brasileiro, o médico brasileiro, o engenheiro brasileiro tem um mau costume de não documentar. E quando não documenta, é um prejuízo, e quando documenta mal e inútil. Então, a minha sugestão é: tem que haver uma abertura da comunicação. E, sobretudo, tem que alimentar a professora. A professora não pode passar 6 meses sem ter uma oportunidade de ter uma discussão de caso. Discussão de caso com seus pares, com uma pedagoga. Não estou falando venha procurar um neurologista, um pediatra. Não, alguém que seja seu pai, que entenda o que você está falando. Quando você fala uma coisa, ela entende a mesma coisa. Agora, você pega alguém que não é acostumado à sua terminologia, você não entende o que ele está te orientando, e você não tem como mandar isso para a mãe e a mãe te devolver. Então tem que formar uma aliança. Quando você tem uma aliança com a mãe, ela não vai chegar e queixar, e vai dizer: eu entendo o que você passa porque eu também passo. E aí dá para juntos levar a criança para frente e progredir. Agora, se entra em choque, né, eu costumo ter uma frase minha: quando os grandes brigam, os pequenos sofrem. Quando mãe e professor brigam,
a criança não melhora. E aí, se ela não melhora, atrapalha todos os alunos da classe. Então veja, é uma reação em cadeia. Doutor, tendo em vista a ampliação, né, assim, as diversidades dentro das crianças com autismo, qual é a necessidade que o senhor vê? Assim, são todos os casos que são realmente necessários ter uma acompanhante, ter uma pessoa que auxilie essa professora? Existem 3 grupos etários. Existem as crianças de 1 ano, é difícil o pessoal fazer o diagnóstico com 1 ano, mas existe até os 6, 7 anos. É um grupo. Um grupo de intervenção precoce. Existe o grupo dos 7 aos 14, 15 anos de idade, que são aqueles que chegam até a idade da puberdade. Existe o grupo dos 15 até 40, 50 anos. No primeiro grupo, você tem que investir muito pesado para fazer prevenção. Ela precisa aprender a permanecer no ambiente onde ela esteja com outras pessoas fazendo várias coisas e conseguir aturar o ambiente. À medida que ela atura, ela aguenta, o sistema tem que ser dinâmico e tem que a professora de classe perceber que a auxiliar já não é tão usada. Então aí, esta auxiliar de classe pode começar a adaptar uma segunda criança junto com ela. Então o processo de introdução dentro do ensino tem que ser um processo dinâmico, fluido e flexível. A criança que começa com uma auxiliar de classe no primeiro dia de aula não quer dizer que vai permanecer o ano todo. Infelizmente, as pessoas pensam reto. A gente tem que pensar mais amplo, dinâmico e imutável. A criança começa a conseguir copiar e se adaptar ao colega. Às vezes, o colega de classe, ou sobretudo a colega de classe, tem muita menina que funciona melhor como auxiliar de classe do que a própria auxiliar, que assim é designada. Então, a auxiliar transfere o papel e começa a segunda parte, que é a socialização, ampliação. No segundo grupo, de 7 a 15, já não é tão necessário, porque eles já estiveram tratados, estiveram orientados, estiveram adaptados. Já dos 15 em diante, depende de cada caso, mas não precisa de auxiliar, porque a professora já vai ter um programa totalmente modelado para aqueles grupos. Depende da situação em que cada um cognitivamente está. Nós temos uma escola aqui em São Paulo que tem indivíduos autistas que têm atividades escolares de manhã e à tarde estão numa oficina. Na oficina eles só têm o orientador e produzem e são pagos, registrados em carteira. Um trabalho, um projeto piloto que está se fazendo. Eles não precisam de um indivíduo, né, como supervisor para cada um. Eles têm o orientador da classe. Então, depende da faixa etária, depende do momento em que a pessoa está, depende da severidade do distúrbio. Mas não é regra geral. Doutor, nós temos em algumas escolas até algumas crianças que tocam suas regiões genitais, até mesmo de outras crianças. Como lidar com essa questão sem causar algum prejuízo? Há necessidade de entender que a criança vive dentro de um contexto social na escola e que isto causa reação não só nos colegas, como também na professora. E isto aflora a interpretação de sexualidade. Em verdade, as crianças não têm compreensão de sexualidade, mas isto é uma autoestimulação
que seria igual a alguém que tem o tique de tocar o seu nariz, ou de puxar a orelha, ou de piscar os olhos. É uma forma que eles aprenderam de autoestimulação e de defesa. Defesa diante da hiperestimulação, da dificuldade em controlar o seu ambiente. Então, como que se deve lidar quando a criança tenta tocar outra criança? Tem que deixar muito claro: você tira a mão de fulano, você fica com as mãos no colo, ou no bolso, ou em cima da mesa. Se dá exatamente a ordem que ele tinha que obedecer, e jamais usar uma palavra que tem que ser banida de sala de aula, tanto de criança normal quanto de autista. Essa palavra se escreve no papel NAO. Toda ordem que começa com a palavra NAO irá ser desobedecida. Então, se a gente diz para ele, não toca no seu colega, ele vai tocar. A gente diz, não manipule o seu seio, vai manipular. Enquanto que, se a gente diz, ponha a mão em cima da mesa, automaticamente a gente vai ter que ele deixe de se manipular. Então, uma recomendação, independente da sexualização, é preciso sempre dar ordens no afirmativo. Jamais dar uma ordem que comece com a palavra não, deixe de, pare de, porque a criança vai obedecer o verbo que a gente está impedindo de cumprir. Não há mau comportamento, são crianças extremamente inocentes, não há sexualização, embora o comportamento em sua aparência seja em órgãos sexuais. Doutor, para a gente finalizar, como o senhor vê o papel da comunicação na relação do educador e do educando? A comunicação é a arma principal que todo professor tem, porque ele usa a fala e aquilo que escreve. Então, através de símbolos e através de voz, ele se comunica. E ele pode se comunicar bem e transferir o conhecimento e educar a criança, ensinar e formar. Porém, eles têm que usar as palavras adequadas. E uma das palavras mais perigosas que existe dentro do dicionário português está na letra N e logo no comecinho acompanhado de A e O. Essa palavra que se escreve NAO, quando usada na comunicação com o aluno, irá dar o resultado exatamente o oposto daquilo que a gente deseja. Quando a gente diz para um aluno, não bate no seu colega, o resultado ele vai bater. Não corra no recreio, ele vai correr. Enquanto que a gente pode dizer, seja bonzinho e ajude o seu colega, ande no recreio, vai-se obter o que se deseja. Usando a palavra NAO na frente de qualquer ordem, irá ser contraproducente, o resultado é exatamente o oposto daquilo que se deseja. Então a minha recomendação, e eu costumo dar a seguinte frase: é proibido usar a palavra proibida, entre parênteses, NAO, fecha parênteses, mas
é permitido proibir usando exclusivamente o afirmativo. Espero ter sido de alguma valia. Muito obrigada.